Legal. Tudo Bacana, certo, bacana. gravando. Obrigado, Irã. Bem, boa tarde, pessoal. Eu espero que estejam todos bem, todos com saúde. Estamos voltando aí com um gap de uma semana. Semana passada teve o feriadão, muita gente viajou e estava com situação de conexão meio vulnerável aí, meio frágil. Eu também estava lá no interiorzão do estado e a internet também meio baleada. Isso, o Thiago já começou ali. Eu queria pedir, em primeiro lugar, que todo mundo que fosse entrando fosse colocando o seu nome completo, tá? A sua instituição e cidade aí no chat. No nosso chat, você já vai colocando, porque a gente vai para a nossa listinha de frequência. Lembrando que vocês precisam ter 75% de frequência, tá? Nas aulas síncronas para o certificado. Tá bom? Então, a gente vai ter atividades assíncronas. Hoje eu vou passar uma para vocês fazerem durante a semana, mas a presença na aula síncrona, ela é preemptiva, ela é obrigatória, e você precisa ter pelo menos 75% de frequência para que a gente possa conceder o certificado no final. A turma já está colocando aí, coloca o nome completo, a instituição, se der, coloca também o curso que faz e a cidade. Eu sou de Belém, de Paragominas, o curso é em São Paulo, no Rio Grande do Sul, você vai colocando aí. Bem, a gente vai fazer hoje o encerramento, eu vou encerrar o módulo 1, que é essa parte de introdução à inteligência computacional, e logo na sequência, a partir das 4 horas, por volta de 4 horas, o professor Gilberto Nerino vai já iniciar o módulo 2, que é sobre Machine Learning. Então, hoje a gente vai ter, de forma comprimida, aí a nossa aula, que seria sábado passado, finalizamos o módulo 1, aí eu vou passar uma atividade assíncrona avaliativa, que vocês vão ter que fazer, tá? Tem um prazo de uma semana para fazer essa atividade, no final dessa aula aqui eu vou passar. E aí, na sequência, o professor Gilberto já vai iniciar o módulo 2, que é a introdução ao Machine Learning. E ele tem também as atividades dele. Ele vai passando. Eu já coloquei lá no nosso Drive, e já coloquei os slides, os slides já estão lá das aulas síncronas, tá? Do professor Coit, que foi a primeira semana, já estão lá. Os slides da aula passada de introdução ao Machine Learning já estão lá. Esse meu já está lá, o de hoje, que é o slide 2. E tem um slide novo lá em atividades assíncronas, que é a descrição do trabalho. Alguém aceita a minha solicitação? Estão falando ali no grupo do Telegram. Vocês deem uma articulada aí no grupo do Telegram, que aí eu estou sem acesso, eu não consigo visualizar agora. Eu vou me concentrar aqui na aula. Professor, Então, eu estou aceitando todo mundo que aparece para mim aqui. Pois é. Sim, as aulas, Fábio, já estão sendo gravadas, tá? A partir de hoje, dessa aula de hoje, nosso amigo Irã está disponibilizando o link lá do Google Meet e já está fazendo a gravação. Igor, professor. Igor, desculpa, que Irã, né? É o Igor. E aí, essas aulas a gente vai disponibilizar o link lá depois para vocês, tudo bem? Interajam aí lá no grupo do Telegram para ver os colegas que estão dialogando aí, mas a gente já vai começar. Então, bora lá. Bem, a gente vai continuar nessa nossa visão geral da introdução que a gente já começou, tá? Começamos falando um pouquinho sobre alguns conceitos, depois a gente foi falar um pouquinho sobre o histórico da inteligência computacional, da inteligência artificial, um pouquinho de nomenclatura,
tem uns que chamam IA ou IC, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, a gente viu que tem uma certa diferença. E hoje a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre as escolas da inteligência computacional, da inteligência artificial, um pouquinho das abordagens que existem, um pouquinho dos paradigmas diferentes que a gente tem de tratar e de implementar a inteligência artificial, que tudo aí está nessa visão geral que a gente está chamando aí de introdução à inteligência computacional. O nosso foco nesse curso é Machine Learning. Machine Learning é uma sub-área de um paradigma específico, tá? Que a gente chama de não simbólico, tem suas características próprias, e dentro de Machine Learning a gente vai afunilando, tem centenas de técnicas só de Machine Learning, aí a gente vai afunilar, vai falar sobre redes neurais artificiais, vai falar e vai ter a parte prática também. Todas essas abordagens, Machine Learning, redes neurais artificiais, e aí a gente vai afunilar mais ainda, vamos falar de Deep Learning, a gente vai ter a parte prática também, vamos ter essa parte da implementação da abordagem computacional da coisa. Mas, para chegar lá, a gente está finalizando essa visão geral da inteligência artificial. Então, a gente vai agora tentar fazer de forma assim, resumida, passando meio rápido, essa parte conceitual, mas que é muito importante para a gente ter o fio da meada. Então, a gente, antes de falar especificamente sobre inteligência artificial, a gente começa lá atrás com inteligência. E aí a gente começa a se perguntar e a extrair algumas características do que vem a ser a inteligência. Não estamos aqui entrando no mérito se ela é natural ou se ela é artificial. A gente está falando de inteligência, tá? Então, inteligência envolve conhecimento, envolve raciocínio, envolve pensamento, envolve ideias. Inteligência tem a ver com a capacidade de resolver problemas. Muito legal isso aqui, tá? A inteligência tem a ver com a capacidade de compreender situações, de olhar para uma situação e dizer, já entendi o que está acontecendo aqui. Então vocês estão vendo que são características, são nuances da inteligência, de seres inteligentes, tá? Inteligência tem a ver com a capacidade de conseguir planejar o futuro, realizar ações de modo que os planos, aqui faltou um Szinho, que me perdoem, que os planos se concretizem. Então, aquela capacidade de pensar adiante no tempo, poxa, vai acontecer isso, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, vai acontecer isso, isso. Essa capacidade de antever os passos, tá? Está totalmente ligada e é um traço da inteligência. A inteligência tem a ver com a capacidade de aprender coisas novas, isso é super legal. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar, com o professor Gilberto começa daqui a pouco, que é Machine Learning, né? Capacidade de atingir objetivos. Poxa, eu tenho uma meta, eu quero chegar nessa meta. Então, a capacidade de traçar objetivos, metas e ir atrás e conseguir realizar é uma característica, um traço, é uma nuance da inteligência. E a inteligência também tem a ver com a capacidade de determinar esses objetivos. Não só atingir, mas estabelecer os objetivos. Eu quero ser um profissional que vai trabalhar com inteligência artificial na área de Machine Learning. É o meu objetivo. Eu quero ser um data scientist, por exemplo. Eu quero trabalhar com ciência de dados. Eu tracei um objetivo e agora eu vou fazer o que for preciso para alcançar, para atingir esses objetivos. Isso são capacidades, são traços da inteligência. A gente sabe o que é essa inteligência, falamos de característica, né? Então, vamos lá, conversando um pouquinho sobre essa inteligência em geral. Aqui a gente está vendo uma cena do filme Exterminador do Futuro, né? Podemos avaliar se algum sistema em particular é ou não inteligente. Então, a gente tem essa capacidade também de avaliar se existe inteligência em determinados comportamentos,
sejam naturais ou artificiais. A gente pode determinar diversos atributos para que um sistema seja considerado inteligente. Então, eu posso estabelecer regras e dizer, olha, para que um sistema seja inteligente, ele tem que ter... Aí eu volto aqui, mostro todas essas características, né? Então, para eu estabelecer essas características aí, isso é um traço de inteligência. Mas, com tudo isso, a gente não tem uma definição geral, assim, completa, única, imutável, sobre o que é inteligência. O que é inteligência? Ela tem essas características que a gente falou, ela tem algumas marcas, ela tem alguns traços. A gente consegue reconhecer inteligência, mas não necessariamente a gente consegue definir o que é inteligência. Veja que a gente está falando da inteligência em geral, né? Mas a gente pode dizer algumas coisas a mais ainda sobre a inteligência. No cantinho aqui a gente tem C3PO e R2D2, que são marcas de uma era aí, da Lucasfilms, né? Da saga Star Wars. Existem diferentes níveis de inteligência. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Quem estuda sobre inteligência já traçou esse tipo de informação para a gente, já deixou esse legado. Eles chamam os estudiosos de intensidade de inteligência, ou seja, tem pessoas ou objetos ou comportamentos que são mais inteligentes e outros que são menos inteligentes. Então, eu tenho intensidades de inteligência. Eu posso ter uma inteligência suprema, extremamente desenvolvida, e eu posso ter uma inteligência simples, trivial, mas ela não deixa de ser inteligência. A inteligência também tem essa marca, ela atua sobre diferentes domínios. Eu posso ter a inteligência aplicada a diversas áreas do conhecimento, a inteligência emocional, a inteligência profissional, eu posso ter a inteligência da facilidade para matemática, para física, tem diversas áreas de atuação. A gente diz que existem, então, múltiplas inteligências, não apenas níveis de mais ou menos inteligência. Eu tenho diversas inteligências porque elas são aplicadas a diferentes domínios. A inteligência é uma propriedade composta e derivada, ela é formada por algumas faculdades que se associam, e ela também é derivada. Eu posso gerar, eu posso obter inteligência, seguindo alguns passos, seguindo algumas normas. Nos seres humanos, particularmente, essa inteligência pode ser desenvolvida, estimulada. Isso é interessante. Quem estuda comportamento humano, em particular, sabe disso, que você pode estimular. Crianças que têm que são submetidas, são expostas a diversos tipos de estímulos, elas acabam desenvolvendo áreas da inteligência com maior facilidade, com maior velocidade, por causa daquelas atividades que elas foram expostas ali. Então, tem diversas escolas que atuam, por exemplo, com crianças trabalhando no aumento, no estímulo para chegar a uma percepção, por exemplo, maior da área de música, da área motora, da área intelectual mesmo. Então, nos seres humanos em particular, essa inteligência também pode ser desenvolvida. Quem são os caras que normalmente se interessam por estudar a inteligência? Isso aí começou lá atrás com os grandes filósofos, mas os filósofos atuais continuam estudando a inteligência, tá? Os profissionais de educação também estudam a inteligência, então você tem... aí eu posso incluir aí também o pessoal da psicologia, que estuda também a inteligência, educadores e psicólogos, e aí tem um objetivo específico, né? Psicólogos e educadores acabam estudando a inteligência para quê? Para desenvolver a inteligência humana. O filósofo, a ideia do filósofo sempre não é muito para desenvolver, não. Ele quer compreender
o que é a inteligência em si. Então, essa é a liga, é a veia, é o viés do filósofo. E o pessoal da engenharia, no qual a gente já pode se encaixar aqui, o pessoal da engenharia estuda a inteligência para se inspirar e criar sistemas que exerçam, pelo menos, alguns traços dessa inteligência. Né? E desde a época dos filósofos gregos, o pessoal já estudava. Aqui no cantinho, eu acho que essa imagem é da série da HBO, que é a... Caramba! Westworld. The Westworld. Obrigado. Quem é que falou aí? Eu, Lucas. Lucas, série sensacional. Assisti as 3 temporadas, já estou esperando a próxima. Com certeza. Fantástica, muito. 3 não, a 4ª temporada, já teve a 4ª temporada. Foi a última, fantástica. Então, e ela trata totalmente da inteligência artificial, da emulação do comportamento, e, na verdade, ela trata da transcendência dos seres artificiais, transcendendo na sua inteligência e tendo uma vida autônoma própria, que é um conceito antigo aí que muita gente já explorou desde muito tempo atrás. Né? Quais são as áreas do conhecimento que têm afinidade com a inteligência, ou com o estudo da inteligência, ou com experimentos em cima de inteligência? E aqui no cantinho a gente já tem 2 personagens super bacanas, né? O Hall. Quem lembra de onde é o Hall? Esse aqui, esse olho aí. Quem lembra qual é o filme? Stanley Kubrick. 2001. 2001, Odisseia no Espaço, um filmaço. E aqui embaixo, nosso querido Wall-E, né? Uns chamam de Wall-E, eu chamo de Wall-E. Mas, olha só o tanto de áreas da ciência, áreas do conhecimento, que têm interesse, estudam, pesquisam e desenvolvem ciência a partir da inteligência. A filosofia, então, explora, esperando aqui conhecer mais sobre o pensamento em si. A pedagogia trabalha no desenvolvimento da inteligência. A biologia celular estuda a inteligência para tentar compreender a comunicação celular. A medicina estuda e, a partir desses estudos, consegue melhorar e se aprofundar no entendimento dos sistemas imunológicos. A etologia trabalha e estuda a inteligência dos animais. Psicologia e psiquiatria trabalham nos distúrbios da inteligência. Olha só. Então, a inteligência também tem a sua área de doença. Existem doenças que são ligadas à inteligência. Quem estuda são os caras da psicologia e psiquiatria. A engenharia de materiais tenta trabalhar com materiais inteligentes. Essa é uma área que está muito, muito em alta hoje em dia, materiais que são inteligentes. Nanopartículas, e aí vai por uma área maluquíssima, que depois eu vou jogar lá no grupo para vocês 2 vídeos que falam sobre o mapa da matemática e o mapa da física. E ele chega uma hora que ele fala do dark matter, né, da matéria escura. É uma área muito loucaça. Está dentro, tá misturado aí misturado nesse bolo aí. A política também estuda a inteligência, tenta descobrir, aperfeiçoar métodos de negociação. Tem uma área que se chama a retórica, né? Também eu posso chamar aqui de apologética, que é a ciência do convencimento. A gente vai discutir, fazer a nossa arguição e tentar cada um prevalecer. Nessa época de política, gente, vocês já viram que nas redes sociais só tem isso, né? Cada um quer convencer com seu ponto de vista, tal. Isso se chama retórica. Isso se chama apologética, é a arte da discussão, do convencimento, da exposição de ideias e do debate, do diálogo. Né? E aqui no finalzinho, por último, mas não menos importante, né? At last but not least,
a computação que, desde lá, que a gente já viu na aula passada, dos anos 50, vem trabalhando na ideia de máquinas que expressam um comportamento inteligente. Então, a gente também está aqui, como cientistas da computação, como pesquisadores, professores, estudantes de computação, interessados em entender inteligência para que a gente possa produzir tecnologia inteligente, seja hardware, seja software, o que for, nas suas mais diversas vertentes aí. E aí a gente tem uma taxonomia básica quando a gente fala de inteligência, e ali a gente tem o Mr. Smith, né, o agente do Matrix. Já estamos aguardando com grande ansiedade o novo Matrix, Matrix 4. Verdade, verdade. E as irmãs Wachowski estão produzindo para a gente com o nosso herói Keanu Reeves. Bora lá. A taxonomia da inteligência divide em dois ramos muito distintos. Tá? A inteligência ela pode ser natural, e a gente diz que é a capacidade de análise, e a inteligência artificial, que ela tem uma característica de síntese. E aí, dentro da inteligência natural, a gente pode citar, dentre mais algumas áreas, mas algumas principais aqui, a inteligência dos compostos materiais. Então, internamente, as propriedades físicas e químicas, elas têm um movimento dinâmico, tem uma física dinâmica, uma dinâmica de fluidos ali que é inteligente. A inteligência dos compostos orgânicos, e aí vai, olha só, gente, inteligência celular. Quem tem a oportunidade, um de vocês, agora não lembro quem foi, que pediu material sobre AG para aplicar em bioinformática? Quem foi aí da turma? Está por aí? Não sei se está por aí. Eu até coloquei lá um livro de AG, de algoritmos genéticos, em Python, para aplicar em bioinformática. Se você começa a estudar biologia molecular, que é aquela que está no nível do DNA, né, você vai perceber que existe um mecanismo de engenharia no nível do DNA que é impressionante. Então, você tem ali a sequência dos nucleotídeos, aí se desprende um pedaço lá do fim do mundo, aí em determinado momento ele engata naquela fita de DNA e ele começa a produzir a tradução, a transcrição do RNA. E esse RNA, ele sai, ele vai vagando, aí ele entra lá no núcleo para produzir depois as proteínas, os elementos já na fase de tradução. Quando você começa a estudar isso, aí você pensa, caramba, parece uma linha de montagem de uma indústria. Existe uma inteligência naquele mecanismo. Existe, na verdade, a gente chama de maquinaria celular. É o mesmo termo que a gente usa para o que está aqui dentro dessa placa-mãe, desse notebook aqui. É um maquinário. Né? Então, existe uma inteligência celular. Isso é um negócio espetacular. Se você expandir, der um zoom out e for para o nível do estudo da astrofísica, você vai ver que tem toda uma inteligência lá nas estrelas também. Então, é um negócio louco. É um negócio louco. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, eu dei ano passado, que ela fala sobre essa analogia de uma inteligência superior que ela acaba se refletindo nas coisas que foram criadas aqui embaixo. Você tem inteligência em animais, você tem a nossa inteligência humana, que é indiscutível. Então, aí a gente tem o desenvolvimento da nossa inteligência, terapêutica em distúrbios, modelagem da inteligência, né? Então, todas essas áreas aí são chamadas de inteligência, estão ligadas nesse braço da inteligência natural. Agora, quando a gente pega inteligência e a gente passa a ver esse comportamento inteligente em máquinas, em softwares, em hardware, em componentes mecânicos, carro-som passando aqui na rua.
Alguém pediu aí, eu posso disponibilizar, sim, essa palestra aí. Depois eu mostro para vocês umas imagens dela. É muito, não só a palestra, tem diversos artigos e leituras sobre isso, tá? É a teoria que a gente chama do Intelligent Design, que é o projeto, o design inteligente da vida. É um assunto que eu adoro. Um dia aí a gente marca para fazer uma palestra dessa, aí a gente abre o Google Meet e vocês assistem. Então, gente, quando a gente vê já esse comportamento inteligente aplicado em software, hardware, equipamentos físicos, não vivos, não são organismos, aí a gente já está na área, no braço da inteligência artificial. Seja a inteligência em dispositivos mecânicos, materiais, a inteligência em dispositivos eletrônicos, como computadores, celulares, tablets, etc., câmeras, sensores, né, chips implantados, ou em software, aí a gente já está nesse braço da inteligência artificial. Tudo bem até aqui? Está todo mundo acompanhando aí? Deem um feedback para mim. Sim, senhor. Sim, Tudo senhor. certo, pessoal. Beleza. Tudo ok. Estamos vivos. Professor, Boa. o João Francisco pediu se o senhor pode disponibilizar essa palestra que o senhor estava comentando que o senhor fez depois no grupo. Posso, com certeza. Eu disponibilizo não só a palestra, eu falei aqui, mas os materiais que a gente tem sobre Intelligent Design. É uma coisa muito legal, muito legal. Você já pode até, quem nunca ouviu falar, dá uma pesquisada aí. Eu dei uma palestra o ano passado no Shopping Grão-Pará. Eles têm um bar que é de esporte, né? Sporting Bar, e lá tem um auditório grande. Aí teve uma reunião lá, me convidaram, eu fui falar sobre isso, muito bacana. Lá o professor Daniel, que vai ser um dos nossos instrutores aqui, estava lá também nesse dia. Bem, olha só. Existem, e aí a gente está quase finalizando sobre a inteligência em si, e a gente vai dar o nosso salto, porque nos interessa, que é a inteligência artificial. Mas é interessante a gente entender como a IA se encaixa nisso tudo aí, nas pesquisas que os caras vêm fazendo, né? Se a IA começou a ser desenvolvida em 1950, a pesquisa sobre inteligência é bem anterior. Já começou lá com os filósofos gregos. Então, a gente precisa também se encaixar. E aí, ainda sobre inteligência, existem alguns paradigmas que a gente vai falar bem rapidamente em 2 slides aqui, né? A gente tem, todo mundo sabe, a gente tem 2 hemisférios no cérebro humano. A gente tem o hemisfério direito e esquerdo. Cada lado do cérebro humano tem uma forma de agir, tem uma forma de abordar e uma forma de funcionar. Isso é super legal, porque a gente tem um lado que é completamente diferente do outro lado. Sabe aquele meme que na verdade, vem daqueles desenhos animados, que tem o diabinho e tem o anjinho, e a gente vai fazer alguma coisa, aí o diabinho diz uma coisa, o anjinho diz outra. Aquela ideia ali, não entre diabo e anjo, mas a ideia é que a gente tem dois lados no cérebro, que cada um tem um modus operandi. Quando a gente vai fazer as coisas, um diz assim, vai, o outro diz, não vai, não. É complicado, né? E eles também funcionam baseados em paradigmas distintos. Olha só, um lado, ele funciona num paradigma que a gente chama de sequencial ou lógico. Como é essa ideia? Ele é baseado, esse paradigma sequencial ou lógico é baseado numa abordagem de solução de problemas que considera somente uma pequena porção das informações em um dado instante de tempo qualquer. Então, eu olho rapidamente aqui, pronto, já tomei a minha decisão. E é rápido, né? O outro hemisfério, ele trabalha com um paradigma que a gente chama de paralelo ou gestalt. Como é a forma de trabalhar desse outro hemisfério, desse outro lado do cérebro? Ele processa a informação de forma global. Ele vê tudo de uma vez, ele analisa, ele faz uma visão global da situação e aí ele vai tomar a decisão. Né? Um exemplo de ação que ela vem diretamente desse lado do cérebro é a percepção. Então, quando a gente percebe das coisas, eu olho,
percebi a situação. Lembra que uma das características da inteligência é você perceber uma situação, né? Você está aqui na rua e, de repente, você analisa, você vê que você está na parada 10 da noite, esperando o ônibus, sozinho, com o celular aqui, o fone, com a mochila com o notebook na costa, e vem uma bicicleta com 2 caras em cima, e agora com máscara, né? E eles vêm na tua direção. Você olha para o outro lado, olha para cá, olha para si, e já o teu lado Gestalt já percebeu o que vai acontecer. Ou seja, você já era, você levou o farelo. A gente se lascou. Tem alguém falando lá no grupo, estão interagindo lá no grupo do Telegram, eu não vou poder... Depois que eu passar a palavra para o Gilberto, aí eu vou dar atenção lá no Telegram, tá? Então, eu peço que vocês, entre vocês, possam conversar lá no Telegram. Era só uma pessoa que estava entrando no link errado. A gente mandou o link certo. Pronto. Isso, certifiquem-se lá, né? Que tivemos esse probleminha do link hoje, mas tudo bem, vamos para frente. E olha só, quem é quem? Que lado é que age com paradigma sequencial e qual é o lado que age com paradigma paralelo? O hemisfério esquerdo, o nosso lado esquerdo do cérebro, é aquele que vê só uma visão local e já toma decisão, que é o paradigma sequencial. Ele é o responsável por produção e compreensão da linguagem, raciocínio lógico, né, planejamento, tempo, etc. O lado direito, que é o que tem a visão geral, que é uma abordagem, um paradigma chamado aí de paralelo, ou Gestalt, ele é responsável por ações como comparação, identificação de imagens visuais, raciocínio por analogia, coordenação. Coordenação é assim, eu tenho que pegar 2 coisas com as mãos, então eu tenho que equilibrar uma bandeja. Então eu tenho que ter uma coordenação, não posso segurar um lado da bandeja aqui e o outro aqui. Eu tenho que ter uma coordenação, né? O sentido do corpo, direção, etc. Então, cada lado do cérebro tem um comportamento distinto e eles ficam brigando entre si. Na verdade, não é que brigam, eles se complementam, essa é a verdade. Já passando para frente, que hoje vai ser corrido para dar tempo aí para o professor Gilberto, tá? A IA, a gente já sabe, mas ela vai ser aí um resultado direto de diversas áreas do conhecimento que vão atuar juntas. Então, eu vou ter ali elementos matemáticos, elementos de sociologia, de psicologia, obviamente de computação, da genética, da neurofisiologia, da linguística, da filosofia, todos eles integrados. Olha, o Gilberto está dizendo sem pressa. Não, beleza, eu não estou com pressa, mas eu estou querendo que você tenha o seu tempo normal. Tá? Então, existe uma integração, não existe assim, eu sou da IA, legal, eu vou só estudar o código em Python aqui de como fazer uma rede Deep Learning. Não. Conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que é uma ciência que engloba outras ciências, então conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que a gente precisa estudar um pouquinho de cada coisa aí. Matemática, então, muita, viu? Muita matemática. Aí, ó, se a gente puxar lá daquelas definições que a gente conversou, a mais clássica de todas lá sendo a do cadê ele aqui do livro? Ah, não está aqui. Nosso livro que saiu a 4ª edição agora. Peter Norvig e o Russell, né? Eles falam que os sistemas inteligentes, né, a máquina, a inteligência artificial, tem 4 características, que é pensar humanamente, pensar racionalmente, agir humanamente, agir racionalmente. Então, esse quadrinho aqui, esse diagraminha, é legal porque ele mostra que a gente, dependendo do hemisfério, do cruzamento, da ênfase que a gente der, a gente pode ter uma definição
daquelas que nós vimos como clássicas para a inteligência artificial. E aí essas 4 são super legais. Então, por exemplo, eu tenho aqui no eixo central pensando e agindo, tá? Como características humanas que são expressas em máquinas que têm capacidades de inteligência, que a gente lá na frente vai chamar de agentes, né? Agentes inteligentes. E aqui no eixo do Y, ou no eixo do X, aqui a gente tem, que é o eixo horizontal, a gente tem aqui a capacidade de fazer isso humanamente ou racionalmente, ou um outro termo que eles usam, idealmente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, pensando humanamente, eu tenho aqui a automação é a evolução do paradigma de agentes, né, dos sistemas inteligentes, até chegar no último aqui, que é o do quadrante 4, que está circulado. Então, anos 50 e 60, o que a gente tinha lá no início? A ideia era essa, aí, máquinas ou dispositivos que conseguissem pensar humanamente. A automação de atividades que nós associamos como o pensamento humano, por exemplo, tomada de decisão, solução de problemas, aprendizagem. Então, essa era a ideia que a gente tinha da IA nos anos 50 e 60. Os anos 50 e 70, se a gente descer aqui, a gente tem a ideia do agir humanamente. Então, a IA seria, entre anos 50 e 70, a arte de criar máquinas que realizam funções que requerem inteligência se forem realizadas por pessoas. Indo aqui para o hemisfério direito, o conceito entre anos 60 e 70 seria máquinas ou sistemas que pensam de forma racional, tem a capacidade do raciocínio, né? O estudo, definições que a gente tinha na época, que a IA seria o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais. E hoje, a gente tem a nossa definição aceita como geral nos dias de hoje, que seria aquela ideia de sistemas ou máquinas que agem racionalmente. Tem capacidade de ação, mas tem a capacidade de raciocínio, né? Então, a IA seria o ramo da ciência da computação que estuda a automação do comportamento inteligente. Isso aqui é super legal. Não é só pensar, é o se comportar de forma inteligente. Então, quando eu consigo implementar isso num sistema, aí a gente tem sistemas inteligentes, a gente tem a definição na prática da IA. Então, é isso aí que a gente falou ali. Então, no início lá, agindo humanamente, foi a época que o Turing propôs o teste dele, né, o mito do cérebro eletrônico. Todo mundo conhece, a gente falou lá no vídeo, mas todo mundo sabe o que é o teste de Turing? Alguém na sala não sabe? Porque o teste de Turing, ele é o pontapé inicial da inteligência artificial. Então, o teste de Turing, foi proposto num artigo do Alan Turing, que o nome do artigo é exatamente o nome daquele filme que a gente falou, O Jogo da Imitação. No teste de Turing, você tem escondidos atrás de uma parede ou de uma cabine um homem, uma pessoa, um ser humano e uma máquina. E ambos estão se comunicando com uma pessoa do outro lado. A pessoa que está do lado de lá não sabe se o A é homem ou máquina, ou se o B é homem ou máquina. E o teste de Turing diz que se aquele cara que está se comunicando não consegue distinguir quem é máquina e quem é homem, aquela máquina é uma máquina inteligente. Então, esse, que é também chamado de o jogo da imitação, é o conhecido, famosíssimo teste de Turing, né? Que a partir dessa proposta dele, do artigo dele, foi aí o boom, junto daquele congresso lá, que a gente viu, já saiu aqui rapidinho, naquele vídeo que falava sobre os primórdios. Então, a ideia do agir humanamente, a maquininha conversando com o cara e o cara não consegue descobrir que é uma máquina. Então, essa é a ideia. Mais para frente, Simon e Newell, Blade Runner tem um teste similar. Exatamente, querido. Não só o Blade Runner, o original, mas o novo Blade Runner também tem um aperfeiçoamento do teste de Turing. Fantástico. Blade Runner
Pensando humanamente, já é a ideia mais para frente, é quando você tem a simulação cognitiva e a gente tem a inspiração, né, sistemas que simulam a cognição, algum tipo de inteligência, o GPS, sistemas especialistas, né, mas ainda era uma ideia fraca e a justificativa para os resultados ainda não eram muito bons. Anos 60 e 70, a partir da escola do McCarthy, que foi o responsável por aquele evento nos anos 50 que deu o start da inteligência artificial, você já tem a ideia do pensando idealmente, então o desenvolvimento dos formalismos e da representação do conhecimento. Então você começou a ter o formalismo matemático, a lógica matemática, as inferências lógicas, tá? Então você tem lógica de primeira ordem, lógica proposicional, aí você tem a programação em lógica, e que foi toda uma escola que produziu, a partir dali, sistemas inteligentes. Mas ainda existia muita escassez de recurso computacional e também nos modelos de inferência. E, por último, a partir dos anos 80, com a introdução do agente inteligente, que faz parte do trabalho que vocês vão fazer, agentes inteligentes é a ideia de um tipo de simulação onde você tem um software que é programado para interagir com o ambiente e, a partir dos insumos, das entradas que esse software recebe, ele tem um comportamento de resposta. Se entrar isso, faz isso, se entrar isso, então eu tenho um software que tem um comportamento inteligente e ele tem a capacidade de interação. Então, isso veio a partir dos anos 80, na escola já do Russell e do Norvig, tá? E do Minsky também. E ela já é bem mais abrangente, ela permite ter várias atividades programadas, eu programo ambientes e software que tem capacidade de interagir. Hoje, por exemplo, os chatbots, e também, quando você entra numa máquina que é de telemarketing, que você entra num atendimento e automaticamente ele vai te dando vários caminhos e você resolve, às vezes, o seu problema conversando com a máquina, que é um agente inteligente que foi programado, tem uma árvore de decisão ali, se o cliente falar isso, vai para cá, se ele falar isso, vai para cá. Então, tem um algoritmo de caminhamento em árvore ali, permitindo com que aquele software interaja com a pessoa. Essa ideia veio com os agentes inteligentes a partir dos anos 80. Aí a gente estava já nesse nível de agindo idealmente ou agindo racionalmente. Tudo bem, né? Sem problema até aqui. Tudo beleza? Tchanã. Tudo beleza, tudo beleza. Quando eu perguntar, vocês mandem no chat ou no microfone. Segue o jogo. Toca o barco. Vamos ver o relógio como está aqui. Eita caramba, tá tarde. Vamos rápido. Aplicações tradicionais de inteligência artificial. Matemática, demonstração de teoremas, resolução simbólica de equações, geometria, tudo isso de forma automática, tá? Pesquisa operacional, que é uma área que é muito usada para aplicação de inteligência artificial, que é quando a gente começa a trabalhar com otimização, busca heurística, que é tentar achar a melhor solução para determinada situação. Os algoritmos genéticos, a gente já viu, e eu vou falar rapidamente, só mostrando aqui, eles são excelentes otimizadores, talvez os melhores. Então, eles conseguem, numa multidão de possibilidades, achar qual é o melhor. Otimizar, ou seja, maximizar ou minimizar uma função com uma excelência fantástica. Jogos aí, todo mundo aplica jogos desde os primórdios, o Go é um que virou coqueluche aí, porque o software da Google derrotou os grandes mestres do Go, coreanos e chineses. Processamento da linguagem natural, que vem sendo estudado há muito tempo, gente, e em ciência da computação a gente estuda pesado isso, a gente estuda teoria da computação, fazemos linguagens formais, vamos estudar compiladores, tudinho, para a gente tentar trabalhar, mas hoje já tem muito avanço, e depois da Deep Learning, isso aí explodiu, né? Essa parte da percepção aqui embaixo, e processamento da linguagem natural, a partir da aplicação ali, a partir de 2012, 2013, dos algoritmos de Deep Learning, o avanço hoje que a gente tem é de performance melhor que o dos humanos, nos sistemas inteligentes para essa área.
reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens e reconhecimento de texto. Sistemas tutores é um negócio muito usado no mundo todo, modelagem de aluno, escolha de estratégias pedagógicas, os softwares que são... O cara entra, faz um curso inteiro e ele está interagindo com um agente inteligente, um sistema tutor. Não tem ninguém, não tem um ser humano ali interagindo com o aluno. Você faz cursos inteiros hoje, online, assistido por softwares tutores. Já falei aí da percepção, visão, tato, audição, olfato, paladar, e a robótica não dá nem para falar, manipulação, navegação, monitoramento. A IA vai se dividir basicamente em 2 eixos. A chamada IA simbólica, que foi a primeira, mas que ainda se usa até hoje. Aí estão falando mais uma coisa no chat aqui, deixa eu abrir o chat. Aplicações em todos os campos da ciência de dados, tudo. A ciência de dados é toda em cima de inteligência artificial. Data mining somada com algoritmos de IA. Aí tem, gente, centenas de algoritmos, de técnicas e de métodos. Tá? A gente poderia fazer uma pós-graduação lato sensu, né? De um ano, de 360 horas sobre inteligência artificial, e a gente não ia dar conta do tanto de técnicas. Tanto que tem gente que estuda o mestrado inteiro, o doutorado inteiro, e aí ele acaba se afunilando em algumas técnicas de inteligência artificial, né? Mas se a gente for agora dividir as técnicas de inteligência artificial, a gente vai separar a escola simbólica e a escola não simbólica. Aí a não simbólica a gente costuma chamar de inteligência computacional. E é isso que a gente vai para os paradigmas. Eu vou dar um salto aqui, mas a gente vai direto para cá. Ó. Quando eu estou falando da abordagem simbólica, que vem desde o início, os primórdios da IA foram em cima disso aqui, mas a gente ainda usa até hoje IA simbólica. Não é porque ela foi a primeira, porque que ela está descartada. Sistemas especialistas, sistemas baseados em conhecimento, banco de dados baseados em conhecimento, agentes inteligentes, a gente usa até hoje. Chatbots. A hipótese vem de um sistema simbólico físico, né, que tem os meios necessários e suficientes para algum tipo de ação inteligente. Ela foi predominante no início da IA e ela basicamente trabalha com a manipulação de símbolos discretos. É eficiente, permite interação e é muito fácil para o usuário. Tá? Aí, aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de algumas técnicas que a gente usa, que elas são dessa escola da IA simbólica. Técnicas para representação e solução de problemas, então, sistemas baseados em conhecimento, algoritmos de busca, aí busca em árvore, busca invertida, aí busca em grafo, busca em profundidade, busca em largura. Só de árvores e grafos você tem aí centenas de algoritmos. Tudo aqui é IA simbólica. Estratégias de jogos aqui a gente chama de heurísticas, também geralmente são em cima de árvores, as árvores de decisão. Então, você antevê os cenários. Aí, dependendo do cenário, você vai caminhando na árvore e aí você tem heurísticas para caminhar de forma diferente. A lógica matemática, daqui surgiu a programação em lógica, que aí você tem linguagens que fizeram escola, como o Prolog e o Lisp, só em cima disso aqui. Os sistemas especialistas, onde eu tenho um banco de conhecimento, né? Um banco de regras, que ali estão algum especialista do domínio, digamos, seja da contabilidade, eu estou falando sobre economia, na Bolsa de Valores. Todos os conhecimentos sobre isso eu coloco ali em forma de regras, tá? E aí está naquele banco, e eu tenho uma máquina de inferência que vai consultando esse banco e ele vai respondendo as perguntas que vão chegando. Isso é um sistema baseado em conhecimento, também chamado de sistema especialista. E as redes bayesianas, que elas têm um braço aqui na simbólica, mas elas têm um pé lá na outra escola. E qual é a outra escola? A não simbólica. Então, a não simbólica, a gente tem aí as chamadas técnicas de inteligência computacional. Eu tenho machine learning, eu tenho redes neurais artificiais, eu tenho os sistemas difusos ou nebulosos, que são baseados na lógica fuzzy,
né? Eu tenho toda a computação evolucionária, eu tenho sistemas baseados no comportamento de populações e vai embora. É uma outra escola. Que a gente vai passar rapidinho. A escola simbólica, do ponto de vista de paradigma de raciocínio, gente, a gente pode fixar na primeira escola aqui, ó. É o paradigma simbólico, é onde eu trabalho com a metáfora linguística, sistema de produção, os agentes inteligentes. Os outros 3 paradigmas de raciocínio, eles são já da escola não simbólica ou da inteligência computacional. Aí eu tenho o paradigma conexionista, que usa a metáfora do neurônio e da rede de neurônios do cérebro. Eu tenho o paradigma evolucionista, que usa a metáfora da natureza, e aí a gente tem um monte de algoritmos que são chamados os bioinspirados, que eles têm inspiração nos sistemas biológicos, né? Aqui são apenas 2 deles, algoritmo genético, vida artificial, mas a gente tem aí autômato celular, infinitos, programação genética, computação evolucionária, em resumo. E eu tenho também o paradigma chamado estatístico, ou probabilístico, ou estocástico, da onde a gente tem também aqui as redes bayesianas, mas principalmente os sistemas fuzzy, tá? Como exemplo aqui. Bem, eu estou um pouco preocupado com a nossa hora, então eu vou só apenas eu vou soltar o paradigma simbólico, que está aqui, brevemente falando em 3 slides. Vocês vão saber por que eu vou saltar, porque vocês vão fazer um trabalhinho sobre isso aqui. Tá? E eu vou vir aqui rapidinho, passar pelos nossos 3 paradigmas, que são da escola não simbólica, que tem mais a ver com o foco do nosso curso, que é o que a gente quer abordar. Tá? Então, o primeiro aqui, que é o conexionista, é onde a gente encaixa a ideia das redes neurais, né? De uma forma romântica. Esse paradigma ele se inspira aí no funcionamento do cérebro, onde os neurônios artificiais conectados em redes têm capacidade de aprender e generalizar. Legal. Mas, na prática, existe todo um arcabouço matemático que permite com que a gente faça essa analogia aí. Então, é uma técnica de aproximação de funções para regressão por regressão não linear, né? É uma outra abordagem, e a parte da linguagem. Redes de elementos simples, eu tenho os neurônios, que são unidades de processamento, tá? E eu tenho esses neurônios replicados em paralelo, então eu tenho um massivo poder de processamento paralelo. Essa é a grande vantagem da rede neural. E eu tenho capacidade de raciocínio quando ela consegue fazer isso que a gente chama lá na matemática de aproximação de função. O que é aproximação de função? É eu conseguir pegar uma entrada e transformar numa saída. Então, a rede neural consegue aprender a partir do seu processamento paralelo, massivo e maciço, ela consegue aprender como transforma uma entrada A na saída B. Então, quando ela aprende essa transformação, que é o que a gente chama de aproximação de função, ela aprende o problema. Então, eu posso aplicar aquela rede neural treinada para outros dados para a qual não foi treinada, e ela vai ser bem sucedida. Essa é a ideia resumida aí de uma rede neural. Então, a gente tem a inspiração aqui do neurônio biológico, e McCulloch e Pitts fizeram a proposição do neurônio artificial, que é composto de entradas, eu tenho uma unidade de processamento aqui, aí tenho base, aí eu tenho uma função, e eu vou gerar uma saída. Então, eu tenho entradas, elas têm um peso relativo, aí, a partir daí, a unidade do neurônio vai fazer o processamento, vai passar por uma função de ativação e vai gerar alguma saída. Só que isso é um neurônio. E a rede neural, ela faz a montagem de vários neurônios em camadas, e é o que dá o poder de processamento dela, é exatamente essa quantidade de neurônios, todos eles processando em paralelo a mesma função. Então, eu consigo transformar e fazer aproximação de função. A rede neural é um excelente classificador, é um excelente
aproximador de função, ela, na verdade, é um aproximador de função universal. Então, essa é a ideia, mas eu não vou gastar tempo aqui, porque o Daniel vai falar só de redes neurais. O Coit já falou dos algoritmos genéticos, mas esse paradigma é muito interessante, porque o paradigma evolutivo, ele combina características da evolução de Darwin com a genética de Mendel. Então, o Darwin dizia assim, olha, você na selva, quem vai sobreviver é o mais adaptado. Então, ele está falando ali de sobrevivência, de adaptação. E o Mendel chegou com aquelas regras da hereditariedade. Então, os caras combinaram isso aí e fizeram um modelo que ele consegue, como o professor Coit mostrou aí, e a gente passou alguns materiais complementares, consegue ser um excelente otimizador de problemas. Então, às vezes, eu tenho um problema e eu quero otimizar. Vou dar um problema rápido de otimização do dia a dia. A gente está numa faculdade ou digamos, numa grande universidade, e eu sou um coordenador de um curso gigante, tipo medicina aqui, né? E eu tenho que fazer o horário dos professores, mas cada um tem um monte de restrição. O professor A diz, eu só posso terça e quinta no horário tal. Aí o professor 2 diz assim, eu só posso segunda e quarta no horário tal. Então eu tenho que 50 professores, cada um com a sua disponibilidade. Como é que eu vou montar o horário? Aí o algoritmo genético, ele pode chegar e pegar, se eu conseguir modelar este problema, jogar no algoritmo genético, ele consegue me dar a melhor solução, ou a solução mais próxima do ótimo, de horário que agrade a todo mundo. Esse é um problema de otimização. Eu quero otimizar a disponibilidade do professor com o horário das disciplinas. Então, uma coisa besta, né? Mas a gente aplica. Aí o problema de roteamento lá num roteador. Eu tenho milhões de possibilidades de caminhos para uma mensagem que chega e tem que seguir para outro rumo. Aí o roteador, ele vai jogar ali. Esse é um problema de otimização. Ele pode usar um algoritmo genético para escolher o melhor caminho e aí ele envia o pacote por aquele caminho. Tá? E aqui, olha, a ideia do algoritmo genético, vendo ele no plano, aqui eu tenho a função e o algoritmo genético ele fica buscando a melhor solução, a mais próxima do ótimo. O ótimo é quem? É o maior valor, no caso de uma otimização positiva, é o maior valor. Então, se eu estiver aqui embaixo, eu estou num vale, eu estou num péssimo, é uma péssima solução aqui. Mas o algoritmo genético ele fica procurando buscar esses ótimos, esses picos, esses lugares mais altos. Aí aqui a gente tem um conceito de máximo e mínimo local e global. Esse aqui, o último ponto, é o meu máximo global. É a melhor solução de todas. O algoritmo genético ele tem a capacidade de sair dos máximos, por exemplo, falando de maximização, sair dos máximos locais e tender a encontrar os máximos globais. E por último, aqui dessa escola, que a gente já vai passar para o professor Gilberto Nerino, os sistemas difusos ou sistemas fuzzy, que são extremamente eficientes para modelar situações onde eu tenho incerteza, imprecisão e incompletude, tá? Então, na lógica binária, na lógica que a gente herdou lá do Boole, na lógica booleana, a gente tem duas verdades, ou é 0 ou é 1. Um. Todos os sistemas computacionais originalmente foram construídos em cima da lógica booleana, né? Quando a gente estuda a arquitetura de computador, a gente vai trabalhar com a lógica booleana. Aí um dia o Zadé, o Loftus Zadé, disse assim, peraí, mas nem tudo é 0 e 1, tem um bocado de valores entre 0 e 1. E foi com essa ideia, que são exatamente os valores de pertinência, os graus de pertinência, é que o Zadé disse assim, olha, se eu perguntar para você, esse refrigerante está quente ou frio? Você vai responder 0 ou 1, não, está quente ou frio, mas ele pode estar morno, ele pode estar mais ou menos, ele pode estar mais perto de quente, mais perto de frio. Então, esse grau de pertinência é que o sistema fuzzy consegue trabalhar muito bem. Tá? Incertezas estocásticas, incertezas léxicas, como essa que eu falei.
E aí, eu posso trabalhar esse tipo de incerteza ou com lógica difusa ou com redes bayesianas aqui, né? E aqui eu vou dar um pequeno exemplo rapidinho de um sistema que usa... Esse aqui é um sistema fuzzy, tá? Só aqui definindo. Eu tenho a teoria dos conjuntos difusos, que ela vai ser básica para lógica difusa, difuso ou fuzzy, e a partir disso eu consigo implementar os sistemas difusos. Aqui a gente tem um caso de um agente inteligente difuso, que é um sistema difuso, capaz de receber como entrada um valor ou uma incerteza e gerar uma saída. Aí eu tenho aqui, não preciso, porque o curso aqui não é de sistemas fuzzy, mas eu tenho aqui uma base de conhecimento com regras, com variáveis linguísticas. Aí aqui eu tenho as etapas de fusificação, inferência, defusificação, e aqui eu vou sair. Então, eu tenho aqui na base de conhecimento regras, variáveis linguísticas, e eu tenho os processos de raciocínio. Não vamos entrar agora, tá? Mas aqui o exemplo. O que são essas variáveis linguísticas? Por exemplo, o exemplo é isso aqui, ó. Blá, blá. Aqui eu tenho, por exemplo, temperatura. Ela pode ser fria, média ou quente. A umidade, ela pode ser baixa, média ou alta. Veja que não é 0 e 1. Tá? Isso são o que a gente chama de variáveis linguísticas. E a irrigação, isso aqui é um sistema de controle para irrigação, ela pode ser pequena, média ou grande. Só para exemplificação. Aí eu crio regras, que são as regras que vão estar na minha base para eu fazer inferência. Uma base de conhecimento, que são regras fuzzy. Aí eu coloco lá, se a temperatura é fria e a umidade é alta, então a irrigação vai ser pequena. Se a temperatura é média e a umidade é média, então a irrigação vai ser média. Se a temperatura é fria e a umidade for média, a irrigação vai ser média. Se a temperatura é quente e a umidade baixa, a irrigação é grande. Então, eu tenho as minhas variáveis linguísticas, que são em cima dos fatores que eu quero controlar, e eu tenho as regras que foram definidas. A partir daí, eu posso montar o meu sistema fuzzy, e ele vai conseguir fazer automaticamente essas inferências, e a partir da leitura da umidade e da temperatura lá, ele vai conseguir jogar o sinal para o sensor para ativar a irrigação. Essa é a ideia de um sistema fuzzy. Então, sistemas de tratamento num avião de aproximação de aeronaves, esse controle de aproximação é todo feito em cima de sistemas fuzzy. Só para a gente ter uma ideia. Por último, eu não vou até o final, porque eu vou deixar o professor Gilberto com o tempo dele. A gente tem aqui os problemas que são genéricos, que sempre existiram e continuam sendo problemas de ar, e a gente usa diversas abordagens para esses problemas. Representação do conhecimento, a aquisição de conhecimento, o aprendizado, busca heurística, resolução de problemas, planejamento, tratamento de incerteza, reconhecimento de padrões, ambientes e linguagem de desenvolvimento, avaliação de sistema, esses são problemas. No final do slide, gente, vocês podem ler depois, aqui é só algumas tabelinhas que relacionam problemas aos paradigmas que a gente falou e aos tipos de aplicação. Beleza? Estão vivos ainda aí? Todo mundo vivo? Aí eu vou passar... Sim, senhor. Oh, legal. A gente vai agora só passar a atividade que vocês vão fazer, que é a atividade assíncrona, vocês vão ter uma semana para fazer, e depois eu já vou passar para o professor Gilberto. Então, eu quero todo mundo prestando atenção aí agora. Olha só. A gente tem uma atividade assíncrona. Avaliativa, tá, gente? Isso aqui está valendo ponto e é obrigatório. Descrição da nossa atividade. Escolher um método de IA simbólica e um método da IA não simbólica, um de cada. Por exemplo, aqui eu escolhi aleatoriamente agentes inteligentes como um método de IA simbólico e um algoritmo genético como um método de IA não simbólico. Vocês vão escolher 2 métodos, um de cada escola. E aí vocês vão produzir e gravar um vídeo de até 3 minutos sobre esses métodos usando a ferramenta Powtoon. Já ouviram falar do Powtoon? A gente cria vídeos rapidinhos, super interativos. Ah, eu nunca ouvi falar. Aí você vai clicar bem aqui, ó, Powtoon, e lá tem todo o ambiente, e aí vocês vão conhecer. É super simples. Vocês vão criar esse vídeo,
e vão postar lá no Telegram o vídeo. Sobre o que é o vídeo, professor? Um método, vocês vão falar em 3 minutos sobre um método de IA simbólica e um método de IA não simbólica. Vamos criar esse videozinho e aí vocês vão postar o resultado lá no Telegram. A tarefa pode ser realizada com até 3 integrantes. Ah, mas eu quero fazer sozinho. Até 3. Pode ser sozinho, em 2. Em 3 pode até ser 0, né? Até inclui o 0. Então, equipes de 0 também serão aceitas. A tarefa deve ser postada até sábado que vem, às 15h59, antes de começar o curso. A tarefa é avaliativa e é de entrega obrigatória. Eu vou clicar aqui no pauta 1, tá? Aí, olha só, você vai direto lá para o site. O professor Gilberto já pode preparar os slides aí. Pode fazer o de 0, mas não ganha nota, exatamente. Pegou. Olha, aqui é o site do pauta 1, tá? Aqui você tem todas as instruções, vocês vão criar esses videozinhos bem bacana, tem tutorial infinito. Eu vou dar um exemplo para vocês, 2 videozinhos são criados no pauta 1. Olha só. São tudo vídeos pequenininhos, 2 minutos. Trilha sonora. Tá? Esse outro vídeo aqui também foi feito com pauta 1, olha só. Tem um lance de animação, fica bem interativo. Olha aqui, ó. Created using pauta 1. Tá? É o pauta 1. Então, vocês vão fazer, usando essa mesma ferramenta, criar um vídeo de até 3 minutos, escolhendo sobre um método da IA simbólica e um método da IA não simbólica. Qual método? Vocês vão escolher. Aí, se for em equipe ou em grupo, vocês vão colocar na primeira página os alunos, tal do curso de Introdução ao Machine Learning. Tá legal? E aí, depois a gente vai postar todos os nossos vídeos num canal aí, ou eu vou hospedar lá no site do grupo de pesquisa. Bem, essa é a nossa atividade assíncrona, tá? Obrigatória, pode ter até 3 integrantes. Prazo até sábado que vem, 15h59, porque 16 horas já começa o curso. Tudo bem? Ficou claro o que é a nossa atividade assíncrona? Ela já está lá no Drive, viu, gente? Se vocês olharem lá no Drive, olha, o nosso Drive está aqui, atividades assíncronas. Curso de Introdução ao Machine Learning, atividade assíncrona. Está lá o PDF e o PPT. Está em atividades assíncronas. Tudo bem? Eu vou parar de projetar agora.